Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia na área e hoje com uma aula muito especial, muito bacana, que é a teoria democrática contemporânea. Hoje a gente vai aprender tudo sobre os teóricos que fizeram teorias, que teorizaram sobre a democracia a partir do século XIX e também no século XX, ok? Então olha só, tem uma lista de tópicos aqui dessa aula para a gente acompanhar junto. O primeiro tópico, a gente vai falar sobre as características da democracia contemporânea. Fica ligado, tá? Já anota direitinho, pega aí a caneta, o lápis, o papel, e fica ligado que o segundo tópico já é um autor, o Benjamin Constant, e a defesa do liberalismo. Depois, vamos falar do Alex de Tocqueville, o liberalismo e a democracia representativa. Depois do Alexis, John Stuart Mill, a liberdade individual e o princípio do dano. Rosa Luxemburgo, quinto tópico, o protagonismo do trabalhador na democracia. Depois Robert Dahl e a corrente pluralista. Joseph Schumpeter, a democracia como arranjo institucional. E o Robert Michels com a teoria das elites em relação à democracia contemporânea. Anotou tudinho? Beleza? Vamos começar então com as características da democracia contemporânea. A teoria democrática contemporânea compreende os autores e as teorias do século XIX até os dias atuais. Então se liga aí. Todas as teorias sobre democracia do século XIX aos dias de hoje estão no rol da teoria democrática contemporânea, ok? Nessa época existem duas visões, duas percepções que são muito evidentes, que estão muito vigentes nesses ideais democráticos, que é a doutrina política liberal e também a doutrina política socialista, que são lados que se contrapõem ideologicamente, ok? Então, grande parte dos teóricos, eles têm como visão o liberalismo, outra parte tem o socialismo dentro da teoria democrática contemporânea. O liberalismo tem como características principais, primeiro, a ideia de que o poder do Estado deve ser limitado, ok? A proteção dos direitos e liberdades individuais, que inclusive é a função do Estado na perspectiva liberal, e o alargamento gradual do direito ao voto, que fundamenta o modelo hoje no Brasil, a representativa. No socialismo, a gente pode destacar as seguintes características. A crítica a esse modelo de democracia, que é o modelo representativo, característico do Estado liberal, a ampliação da participação popular nas decisões políticas e o controle do poder pelos chamados conselhos operários, pelos grupos de operários, de trabalhadores, que passam a ter uma função importante no processo decisório no modelo socialista, ok? Durante a aula a gente vai falando de mais outras características conforme os autores vão sendo trabalhados. Fechado? Vamos então falar do primeiro autor, Benjamin Constant, e a defesa do liberalismo. Benjamin Constant, ele foi um político, certo, francês, membro da Assembleia Nacional Francesa, e escreveu uma obra no começo do século XIX, em 1816, chamada A Liberdade dos Antigos, comparada com a dos modernos. E esse livro faz uma relação entre o que era a liberdade na democracia antiga e o que representa a liberdade na democracia moderna, na democracia atual, digamos assim, ok? Ele fala que a liberdade dos antigos era a liberdade da participação direta no processo de formação das leis. Era o que acontecia na democracia em Atenas, lá na Grécia Antiga. E essa democracia, ao longo do tempo, na visão do Benjamin Constant, tornou-se impraticável. Até mesmo pela quantidade de pessoas que passam a ser consideradas cidadãs a partir do século XVII e XVIII, que é muito maior do que a porcentagem de quem era cidadão lá na Idade Antiga. Como esse modelo de democracia se tornou impraticável, é necessário reformular. E nessa reformulação, você tem a ideia de liberdade dos modernos. A liberdade individual na relação com o Estado, que deve ser promovida e também desenvolvida ao longo do tempo, na visão do Benjamin Constant. Essa liberdade é a liberdade da democracia representativa,
não da democracia antiga, que é a democracia direta, ok? Então é uma liberdade condicionada às leis e que também não é diretamente a participação do cidadão que determina a vigência das leis, mas ele escolhe representantes através das eleições para cuidar desses assuntos relacionados à política. É essa visão de liberdade e de democracia defendida pelo Benjamin Constant. Certinho? Na mesma onda, na mesma vibe ideológica do Benjamin Constant, a gente tem esse outro autor, chamado Alexis de Tocqueville, que é outro francês também. Tocqueville, ele foi um cara que se dedicou muito a compreender a democracia na América, sobretudo nos Estados Unidos, ok? E na visão do Tocqueville, existe uma ligação muito forte entre o modelo de Estado liberal e o tipo de democracia chamada representativa. Por isso que ele defende tanto o liberalismo quanto a democracia representativa. O principal livro do Tocqueville se chama Da Democracia na América, ou A Democracia na América, escrito em 1835, ainda no século XIX. Segundo Tocqueville, a democracia é o único regime político capaz de igualizar as condições dos cidadãos, ou seja, de colocar em prática aquilo que fala o princípio da isonomia. O que é isso, professor? Isonomia é a ideia de que todos devem ser iguais perante as leis, ok? Então ele acredita que a democracia seja o único regime capaz de colocar isso em vigência, de fazer que isso aconteça de maneira prática, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. O fortalecimento da democracia liberal, na visão dele, do Tocqueville, seria o único meio para reduzir as desigualdades sociais, que é um problema existente em muitas sociedades, assim como na nossa também. Então a lógica é a seguinte, atenção para isso aqui que está no quadro, tá? No slide. Ó, instituições democráticas sólidas, consistentes, associadas à economia livre, a uma liberdade de mercado, teria como resultado, na visão do Tocqueville, uma maior autonomia individual, certo? Então são esses valores que Tocqueville reforça e defende na democracia representativa, na democracia contemporânea. A solidez institucional e a liberdade econômica. Isso associado geraria um indivíduo mais autônomo. E isso seria importante também para a continuidade dos ideais democráticos, a visão do Alexis de Tocqueville. O próximo autor é o John Stuart Mill, certo? Que fala da liberdade individual e do princípio do dano. Atenção para essa teoria, que ela é bastante peculiar. Ela tem traços bem característicos, bem pontuais das ideias do Stuart Mill. O livro principal do Mill se chama Sobre a Liberdade. Ele também é um defensor do liberalismo, certo? Ele foi publicado em 1859, essa obra. E segundo Mill, o Estado liberal é compatível somente com a democracia representativa. Prestou atenção? O Tocqueville já falava isso antes, que o modelo de democracia melhor para o Estado liberal seria a representativa. E o Mill reforça, não é que ele seja o melhor, ele é o único, né? O único capaz de associar a ideia de democracia àquilo que o liberalismo defende. E se fundamenta, segundo Mill, no chamado princípio do dano. Olha só que interessante. O que é o princípio do dano? Segundo Mill, cada indivíduo, cada pessoa, cada um de nós, tem um direito de agir como quiser, desde que a sua ação não prejudique outras pessoas. Se a ação do indivíduo prejudica só ele mesmo, ele pode fazer. Agora, se a ação dele prejudica também outras pessoas, ou prejudica outras pessoas, aí ele deve ser proibido de fazê-la. Essa liberdade precisa ser limitada, cerceada. Esse seria, segundo o Stuart Mill, o único fim, a única finalidade em função da qual o poder, inclusive do Estado, pode ser exercido sobre o indivíduo contra a sua vontade. Ou seja, somente se a ação do indivíduo causar dano a outros, é que o Estado deveria interferir na ação dele, certo? Então você percebe aí que nós temos extremamente a defesa do individualismo, de forma muito, acentuada, a ideia de que o indivíduo necessita ter essa liberdade sua preservada. Portanto, não é o Estado que é soberano, é o indivíduo que é soberano. Ele é mais importante até do que o próprio Estado, por essa visão liberal do Stuart Mill.
por esse princípio do dano que fundamenta as ideias do liberalismo em Stuart Mill. Então você tem aqui a defesa da individualidade e da autonomia do indivíduo, inclusive diante do poder do Estado. Beleza? Agora a gente vai sair um pouco dessa perspectiva liberal e vamos entrar na perspectiva socialista, defendida por essa autora chamada Rosa Luxemburgo, ok? Ela defende a ideia do protagonismo da classe trabalhadora, do proletariado, na democracia. Segundo Rosa Luxemburgo, e essa ideia dela, outros autores também do século XX concordam, como o Gramsci, por exemplo, o italiano, ela vai dizer o seguinte, que o sufrágio universal, o que é sufrágio, primeiro? É voto, ok? Sufrágio universal é o voto universal. O voto universal é apenas o ponto de partida do processo de democratização do Estado. Porque percebe lá que nos outros autores, nos liberais, eles consideram o voto, a representatividade, a eleição, como uma coisa fundamental na democracia liberal, na democracia do Estado liberal. Agora, para Rosa Luxemburgo, não é bem assim. Na verdade, isso é só o começo. Isso não é o ponto de chegada, é o ponto de partida da democratização do Estado. O que ela sugere é uma ampliação dessa participação popular que vai além da eleição. O cidadão não tem só que votar e escolher o presidente, o vereador, o governador, os deputados. Ele tem que participar de maneira direta, de maneira efetiva. Mesmo que exista essa representatividade, mas a ação cotidiana do cidadão é fundamental. E de que maneira o cidadão, principalmente o trabalhador, participaria das decisões políticas? Através daquilo que ela chama de democracia dos conselhos de trabalhadores, dos grupos de trabalhadores, dos grupos de operários, né? Esse conselho faz com que o Estado ele seja, de fato, um Estado que a participação popular seja direta, seja efetiva. Porque o que acontece, segundo ela, no modelo de Estado que estava em vigência, o Estado liberal? O Estado perde poder gradativamente para a grande empresa. Isso é uma característica da sociedade capitalista. O mercado, a economia, com o passar do tempo, ela vai se sobrepondo ao poder político. Ela vai se sobrepondo, inclusive, ao Estado, segundo a Rosa Luxemburgo. E é exatamente na base dessa produção que está o trabalhador, certo? Então, o controle das decisões deve acontecer nos locais de produção. E o protagonista desse local é quem trabalha, é o operário, certo? Então, é o trabalhador real que, na verdade, é aquele que é partícipe, que deve ser parte das decisões relacionadas ao poder político. E não o cidadão formal, né? E não aquela democracia abstrata, o cidadão que tem direitos, né, e deveres também, mas que não necessariamente atua de maneira intensa e direta nas decisões políticas. É isso que defende a Rosa Luxemburgo. É o modelo de Estado que se vai além do voto, além da participação meramente representativa, mas que se tem uma atuação cotidiana, sobretudo da classe trabalhadora, que é a classe que produz, né, as condições materiais de vida e existência. Virando agora para uma outra perspectiva, chamada corrente pluralista, nós temos esse pensador chamado Robert Dahl. O que é a corrente pluralista? Essa corrente, ela procura estabelecer uma não contradição entre as diferentes perspectivas. Ela não é uma corrente necessariamente teórica, mas é uma corrente que observa a prática das relações políticas para estabelecer algumas características da democracia, independente se ela segue a ideologia liberal ou a ideologia socialista. Beleza? Então, o pluralismo é mais baseado na prática, nas experiências democráticas. De acordo com essas experiências observadas por Robert Dahl, ele chega a algumas conclusões sobre a democracia, alguns requisitos ou características que uma sociedade necessita ter para que a gente considere que ela é democrática. Presta atenção, olha só. Funcionários eleitos, que no caso, funcionário está falando aqui dos políticos, tá? Dos representantes populares, que devem ser eleitos, ou sejam escolhidos, né? Ou seja, escolhidos pelos eleitores, pela população. As eleições devem ser livres, justas e frequentes, periódicas, né?
É necessário haver liberdade de expressão, de opinião, de pensamento. As fontes de informação devem ser diversas, então prega-se a liberdade e pluralidade da imprensa também. É preciso existir uma autonomia para as pessoas se associarem em movimentos sociais, ONGs, partidos políticos, sindicatos. E a cidadania precisa ser inclusiva, ela não pode ser excludente. É necessário que a garantia de direitos, por exemplo, seja uma garantia para todos os grupos sociais, incluindo as minorias sociais. Essas são características que, segundo o pluralismo, segundo Robert Dahl, expressam o que significa uma sociedade democrática, independente da sua ideologia, independente do que teoricamente se defenda, na prática é necessário observar a existência desses requisitos para você dizer que aquela sociedade é democrática ou está encaminhando, né, para a democracia, está se encaminhando, né, para os ideais democráticos, para uma vida democrática, beleza? Então lembra que esses requisitos aqui são observáveis na prática. Segundo Robert Dahl, é isso que caracteriza a democracia e não qualquer corrente ideológica que seja. Próximo. Ainda o Robert Dahl. Com base nesses critérios que a gente observou, ele chega a 4 estruturas de governo. Ele percebe que existem 4 modelos de governo. O primeiro ele chama de hegemonias fechadas. Nesse modelo, não há disputa de poder e a participação política é limitada. Então, tu tens aí, como exemplo, modelos que são praticamente antidemocráticos, né? Participação política limitada e não há a disputa, portanto, não há alternância de poder. Hegemonias inclusivas. Não há disputa de poder, mas acontece de maneira frequente a participação política. Aí você já percebe uma abertura maior para os ideais democráticos. Oligarquias competitivas. Existe disputa de poder, mas com limitada participação política. Então aqui você já tem uma abertura maior para aquilo que a gente chama de democracia. Até chegar às chamadas poliarquias, onde há disputa de poder e a participação política é ampliada, tá? O próximo tópico vai tratar sobre o Joseph Schumpeter, que é um autor austríaco e que ele considera a democracia meramente como arranjo institucional. Schumpeter é um crítico dos ideais clássicos de democracia. Ele acredita que existe uma falsa relação entre democracia e soberania popular. Não existe bem comum na visão dele e nem a universalidade da conduta racional nas decisões políticas democráticas. Pelo contrário, o que acontece nas democracias é uma forte influência da mídia, da propaganda, né? E de outros métodos persuasivos também. Ele propõe que a democracia seja meramente um arranjo institucional para se chegar a determinadas decisões políticas. Ele sugere a redução da participação popular na política ao ato meramente do voto. Então, segundo Schumpeter, a participação efetiva e direta ela não é benéfica. O cidadão tem que votar e deixar os políticos decidirem um rumo a ser tomado, politicamente falando, né, nas decisões que têm a ver com a vida pública. As atribuições político-administrativas ficariam a cargo das elites eleitas, ou seja, dos políticos representantes eleitos a partir do voto popular. Tá? Então percebe que para o Schumpeter existe a ideia de uma limitação da participação para que a democracia seja mais viável, pelo menos se a gente considera a democracia como um arranjo de poder, um arranjo institucional. Ele tem uma visão muito menos romântica do que aquela ideia de que o poder emana do povo, a soberania da democracia é do povo. Ele não acredita nisso. Ele acredita que a democracia seja uma estrutura, um arranjo institucional, onde as pessoas que governam, governam porque são eleitas. Ponto. A participação que deve haver do cidadão é exatamente na escolha dessas pessoas. Beleza? E aí, para a gente fechar a aula de hoje, vamos falar do Robert Michels e a teoria das elites. Segundo Michels, em toda a sociedade existe apenas um grupo que é uma minoria, claro, né, que por diversos motivos, com o passar do tempo, vai ocupando os espaços de poder. Há uma chamada circulação de elites, ou seja, uma minoria de pessoas que se alternam no poder. Michels destaca como a própria estrutura dessas organizações favorece o surgimento das elites políticas e sua permanência a longo prazo. A estabilidade das elites no poder é a chamada lei de ferro das oligarquias,
que é uma coisa que a gente consegue perceber em muitas sociedades, né? Que apenas existe uma alternância de grupos políticos ou de representantes políticos no poder. E com isso a gente chega ao fim de mais uma aula de sociologia. Deixo um abraço para todos vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.